Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o nosso 20º dia de estudo devocional e leitura diária. E primeiramente quero pedir a Deus Jeová que abençoe o nosso dia, nos dê discernimento, que tudo seja feito conforme a vontade dele em nossas vidas. E hoje finalizamos, a parte 6 sobre paciência. E falaremos sobre a perfeita confiança na paciência. A paciência e a confiança são virtudes fundamentais na vida cristã. A Bíblia, ela ensina que confiar em Deus é esperar com fé, sem ansiedade, sem desespero, pois Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E por que Deus, nos ensina a ter paciência? Então, primeiro, porque Ele tem um tempo perfeito. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, Ele age no tempo certo e aprender a esperar é a parte da nossa maturidade espiritual. Porque a paciência, ela produz crescimento espiritual. O sofrimento e a dor podem nos ensinar a confiar mais em Deus e nos tornar forte espiritualmente. Em Romanos 5:3-4 diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Ele nos ensina a ter paciência porque também nos aproxima mais de Deus. Quando aprendemos a esperar com paciência, crescemos na intimidade com Deus e somos fortalecidos. Em Salmos 27:14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espere, pois, no Senhor. Na Bíblia, existem vários exemplos de confiança e paciência. E eu vou citar duas aqui, muito importante, que é a história de Abraão e de Sara. Abraão, ele recebeu a promessa, de Deus de ter o seu filho com Sara quando ele tinha 75 anos de idade. Em Gênesis 12:4 você vê toda a história. Porém, o cumprimento dessa promessa aconteceu 25 anos depois. Em Gênesis 21:5 diz que quando ele tinha 100 anos foi quando aconteceu o nascimento de Isaac. Isso mostra que Abraão teve que exercer a fé e a paciência ao esperar o tempo de Deus. E a outra história, que foi o maior exemplo de paciência, foi a história de Jesus. Jesus esperou o tempo certo para cumprir sua missão e suportou a cruz com paciência, confiando no plano de Deus. Em Hebreus 12, de 2-3, diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. E na vida nós podemos escolher viver pelo livramento, pela misericórdia de Deus, ou pelo governo de Deus, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus. Pelo livramento, toda criatura de Deus tem esse direito, independente dela acreditar em Deus ou não, ela tem esse direito de ter a misericórdia de Deus. Mas, para viver sob o governo de Deus, pela graça de Deus, você precisa se posicionar. São aqueles que ouvem os céus, são aquelas pessoas que ouvem o Espírito Santo, que têm uma intimidade com Deus. Para você ter essa intimidade com Deus, você vai precisar primeiramente se tornar filho de Deus e entender que o único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens
se tornasse filho de Deus em adoção. Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, tá? E somente a partir de Jesus Cristo que nós temos a salvação. Só existe uma forma de obter essa salvação. Em Romanos 10,9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serão salvos. E a partir daí, nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 8:38, 39, fala: e estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a única forma de chegar até Deus é através de Jesus Cristo, seu único Filho. Tenha um ótimo dia e até amanhã para o nosso próximo estudo devocional.